o Canadá abandonará os Estados Unidos para suas exportações de veículos e metais, aprofundando seus laços com a União Europeia? Um membro do parlamento canadense chegou a afirmar que, caso as ameaças de Trump continuem, o país poderá impor uma tarifa de 100% sobre os veículos da Tesla de Elon Musk. Quais seriam as consequências dessa tensão para rodovias, fábricas de metal e até mesmo para marcas como a Tesla? Por muitos anos, o Canadá tem sido parceiro comercial mais próximo dos Estados Unidos. De automóveis a aço, alumínio e laticínios, os dois países compartilham um enorme volume de comércio. No entanto, a recente abordagem protecionista de Washington colocou Ottawa em uma posição delicada. O governo dos Estados Unidos chocou o Canadá ao declarar que poderia impor tarifas de até 100% sobre veículos e metais canadenses. Não apenas isso. Há quem diga que, se essa medida não for suficiente, mais restrições poderão ser consideradas. Em resposta, o lado canadense afirmou: "Se vocês nos tratarem dessa forma, imporemos as mesmas tarifas sobre as marcas americanas." O alvo mais inesperado parece ser a Tesla. Um político canadense sênior causou grande repercussão ao dizer: "Retaliaremos cirurgicamente. Aplicaremos um imposto de 100% sobre a marca favorita de Trump, a Tesla." A razão para destacar a Tesla é simples. A empresa é um dos ícones da revolução dos veículos elétricos nos Estados Unidos e carrega um alto valor simbólico. A lógica por trás dessa estratégia é que, ao atingir a Tesla, o Canadá poderia causar um impacto significativo na política interna americana. Assim, essa medida seria vista como um meio de fortalecer a posição do Canadá nas negociações comerciais. Mas o Canadá pode realmente aprofundar sua cooperação com a União Europeia? Essa é a grande questão. Analisando os dados comerciais, os Estados Unidos continuam sendo o maior e mais próximo mercado do Canadá. Como vizinhos, os dois países movimentam bilhões de dólares nos setores automotivo e de metais. A preocupação é que se afastar dos Estados Unidos não seja uma tarefa simples, embora não seja impossível. De acordo com a mídia canadense, Ottawa insiste que suas mãos não estão atadas em uma possível guerra comercial, pois já possui um acordo abrangente com a União Europeia, o CETA, Acordo Econômico e Comercial Global. Apesar da distância geográfica, a União Europeia não é regida por medidas protecionistas severas. Além disso, algumas vozes na Europa defendem que os acordos comerciais entre o bloco e o Canadá são muito mais vantajosos do que as tarifas impostas por Trump. No entanto, analistas reconhecem que substituir completamente o mercado americano seria um grande desafio. Os custos de transporte, os diferentes padrões regulatórios e a distância física representam barreiras significativas. Ainda assim, o Canadá espera demonstrar que tem um plano B e está buscando relações mais fortes com a Europa, especialmente no setor de metais, para tentar compensar os impactos das tarifas dos Estados Unidos. O governo americano estaria apenas blefando? Essa é, sem dúvida, uma carta diplomática poderosa. Se Washington acredita que o Canadá não tem alternativas, isso pode ser um erro de cálculo. Embora o Canadá talvez não consiga substituir completamente o mercado americano, uma abertura parcial para a União Europeia pode oferecer algum alívio. A Tesla tem um papel distinto nesse potencial conflito tarifário. Sua inclusão nesse embate não é acidental. A empresa representa a inovação tecnológica dos Estados Unidos e conquistou uma base de clientes significativa no Canadá. Além disso, a Tesla já vinha discutindo a possibilidade de produzir ou obter matérias-primas no Canadá. Agora, no entanto, a montadora enfrenta a ameaça de tarifas elevadas caso uma retaliação seja decretada. Se isso acontecer, os preços da Tesla no Canadá podem disparar, impactando drasticamente as vendas. Esse cenário não apenas prejudicaria a participação da empresa na América do Norte, mas também provocaria um intenso debate na política interna dos Estados Unidos. Afinal, por que uma disputa comercial com o Canadá deveria afetar diretamente uma empresa americana? Vale lembrar que o Canadá possui vastos recursos minerais essenciais para baterias de veículos elétricos, como lítio e níquel. Empresas como a Tesla planejavam encurtar suas cadeias de suprimentos adquirindo esses minerais diretamente do Canadá. Contudo, por causa das tensões emergentes, essa possibilidade está ameaçada. O Canadá está essencialmente afirmando: se você impor um imposto de 100% sobre nós, responderemos mirando sua indústria automobilística e venderemos nossos recursos em outro lugar. A fabricação de automóveis é um grande quebra-cabeça. Certos componentes são produzidos no Canadá, outros no México ou na Ásia. O aço e o alumínio podem vir de instalações canadenses, muitas vezes destinados à montagem no centro-oeste americano. Eventualmente, o veículo finalizado pode ser vendido de volta no Canadá. Esse ciclo é um processo cooperativo em ambos os lados da fronteira.
Se uma tarifa extrema de 100% for imposta, toda essa estrutura desmorona. Os custos de fabricação disparariam e os preços ao consumidor seguiriam o mesmo caminho. Os americanos se perguntariam: por que o preço de um carro subiu $5.000 ou $10.000? Enquanto isso, os canadenses lamentariam o fechamento de fábricas e o aumento do desemprego. Ambos os lados poderiam sair perdendo. Ainda assim, alguns são motivados por apelos à segurança nacional ou ao protecionismo. Do lado canadense, a grande questão é: além dos Estados Unidos, para onde mais poderíamos vender nossos produtos? A resposta pode estar na União Europeia ou no mercado asiático. No entanto, a Ásia está distante e o Canadá não tem acordos de livre comércio com países como Coreia do Sul, Japão ou China. A União Europeia, por outro lado, parece uma alternativa mais viável. Sob o Acordo Econômico e Comercial Global, CETA, as tarifas entre o Canadá e a UE são amplamente eliminadas. A ideia central, então, seria fortalecer os laços comerciais com a Europa, pressionando os Estados Unidos a negociar. Se Canadá e União Europeia intensificarem sua cooperação, isso poderia equilibrar a influência americana. O CETA é um pacto ambicioso que visa o livre comércio, embora ainda existam desafios para sua implementação total. Se o Canadá voltar seu foco para a Europa na exportação de metais e automóveis, enfrentará forte concorrência com outros produtores. A vantagem, porém, é que a União Europeia não impõe tarifas elevadas ao Canadá. Cansado de tarifas arbitrárias, o Canadá pode argumentar: pelo menos aqui não enfrentamos essas barreiras. Além disso, a União Europeia tem quase 500 milhões de consumidores, um mercado gigantesco. No entanto, não é tão conveniente quanto os Estados Unidos, já que os custos e o tempo de transporte são significativamente maiores. Mesmo assim, do ponto de vista canadense, esse é um método de resposta à postura americana. Existe um debate sobre uma possível colaboração entre Canadá e Europa em iniciativas como a produção de aço verde e a redução das emissões de carbono. Sob essa perspectiva, ambos os blocos poderiam trabalhar juntos em soluções mais sustentáveis. Se os Estados Unidos se mantiverem presos ao protecionismo, Canadá e União Europeia poderiam adotar uma abordagem conjunta. Isso poderia até atrair fabricantes europeus para adquirir metais e peças automotivas diretamente do Canadá, ignorando os Estados Unidos. Mas essa tensão não afeta apenas Canadá e Estados Unidos. O México também está profundamente envolvido, pois a indústria automotiva norte-americana é altamente integrada sob o antigo NAFTA, agora conhecido como USMCA. O aço, o alumínio e as peças de automóveis cruzam fronteiras continuamente. Se os veículos canadenses enfrentarem tarifas elevadas, as fábricas mexicanas também sentirão o impacto. E como a União Europeia pode reagir se Trump pressionar ainda mais o Canadá? Alguns líderes europeus podem acelerar novas negociações comerciais com Ottawa, potencialmente redesenhando blocos comerciais globais e até precipitando uma nova guerra comercial internacional. O próprio Canadá já insinuou que o comércio global entrou em uma nova fase, e que não está sozinho nessa disputa. No curto prazo, afastar-se completamente do mercado americano traria riscos excessivos para o Canadá. A proximidade geográfica e a interdependência comercial tornam os Estados Unidos um parceiro valioso. Ainda assim, recorrer à União Europeia como plano B pode ser uma alternativa viável, apesar dos desafios como forte concorrência, altos custos logísticos e a dificuldade de substituir integralmente o mercado americano. O Canadá, no entanto, quer deixar uma mensagem clara: não nos subestimem. Sempre há uma porta para a Europa. Essa afirmação serve como uma ferramenta de barganha em negociações diplomáticas. Guerras comerciais geralmente resultam em múltiplos perdedores e poucos vencedores. Se essa disputa se prolongar, consumidores nos Estados Unidos e no Canadá poderão sofrer com preços mais altos, fechamento de fábricas e aumento das tensões políticas. No entanto, historicamente, essas crises costumam levar a algum tipo de compromisso. Um exemplo foi a disputa comercial sobre o aço, quando, após tarifas retaliatórias, ambos os lados chegaram a um acordo intermediário. Algo semelhante pode acontecer agora. É possível que as exportações canadenses de automóveis não enfrentem a tarifa completa de 100%, enquanto os Estados Unidos obtenham certas concessões. Enquanto isso, o Canadá pode implementar o imposto sobre a Tesla de forma limitada ou não aplicá-lo totalmente. Mas uma coisa é certa: essa disputa não desaparecerá tão cedo. A grande questão é: o Canadá realmente abandonaria os Estados Unidos e se voltaria para a Europa? Ou isso é apenas um blefe para ganhar vantagem nas negociações? E, no meio de tudo isso, será que a Tesla será uma das grandes prejudicadas? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir.
tenho certeza que será perfeito para você.